Renata, minha esposa, Elisa, minha filha. Daqui a pouco a Manuela e a Nicole, as nossas filhas menores, vão estar aqui com a gente também. Então, nesse mês a gente está celebrando o mês da família, um mês especial para nós. E a família é um projeto de Deus para a nossa vida. Quando ele pensou em alguma coisa boa para a gente desfrutar, eu acho que foi isso. Poder ter os nossos filhos e aprender com eles e ensiná-los também a caminhar junto com Jesus. A primeira canção que nós vamos cantar hoje é lá do começo da década de 90, da banda Kadosh. Essa canção chama-se Compromisso. Eu e a Renata cantamos essa canção várias vezes com playback, né? Mas dessa vez a gente vai ter a ilustre companhia aqui do Pastor Cássio e do Luca para tocar com a gente. E vai ficar muito melhor do que o playback. Compromisso, é muito bom estar servindo a Deus. É muito bom ter compromisso com Jesus, com o nosso Senhor. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel. Nada vai nos separar
Vamos orar? Pai, obrigado por poder descansar nessa tua promessa de que nada vai nos separar do teu amor. Nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso nós te louvamos, Pai, nessa noite. Por isso nós adoramos o teu nome, Senhor. É muito bom ter compromisso contigo, é muito bom ter a nossa vida firmada na rocha, é muito bom poder desfrutar do amor de Jesus nas nossas vidas, plenamente, totalmente, com liberdade. Por isso nós te louvamos, Pai, por isso nós te adoramos. Recebe o nosso louvor, recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Você que está em casa pode também enviar a sua oração, escreve no chat aí do Facebook, e aí o pessoal do Ministério Conexão pode mandar para mim. O pastor Cássio acho que nem está com o telefone aqui, mas pode mandar no meu telefone que daqui a pouco eu vou ler as orações de vocês aqui. Quando eu era mais novo, a gente juntava várias músicas e chamava de pupurri. Hoje chama medley, um nome mais bonito. E a gente vai fazer um medley agora, com canções lá também um pouco mais antigas, lá algumas da década de 80 e também da década de 90. E nós convidamos você que é jovem há mais tempo, assim como eu, a cantar essas músicas junto com a gente. Aqui viemos te adorar, vamos adorar a Deus, e Alfa e Ômega. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando,
espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus, oh Alfa, Ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Quando a gente estava pensando no repertório para cantar hoje, aliás, o pastor Rafael tinha mandado um repertório, a gente mudou tudo, né? Essa canção faz parte de um CD que a gente tem com louvores em inglês, num ritmo que, segundo o Luca, parece Bee Gees, né? Assim, um ritmo muito legal, uma levada muito, muito gostosa de ouvir. E essa é a canção preferida da Renata, desse CD. E aí quando eu passei pro Cássio, ou acho que quando a Renata passou pro pastor Cássio, ele falou assim: esse CD não sai do CD player do meu carro. Esse CD tá gasto de tanto tocar no CD player do carro, né? E essa canção também é uma das prediletas do pastor Cássio, nesse CD. A gente não vai cantar em inglês, por motivos óbvios, mas a gente vai louvar a Deus em português. E essa canção, muitos de vocês conhecem também. Ela é um pouquinho antiga. Quando eu olho a tua santidade, adorarei. Ela é conhecida como Adorarei. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido teu resplendor, quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido teu resplendor.
vejo tua formosura. Quando tudo obscurece devido teu resplendor. Quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscurece devido teu resplendor. Recebi uma oração aqui que eu quero compartilhar com vocês, também é da família, a Cíntia, minha irmã. Pai, abençoa a nossa comunidade, ajuda-nos a viver segundo a Tua vontade, vivendo como corpo de Cristo. Nesses momentos tão difíceis, abençoa os nossos pastores, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. Não permita, ó Pai, que nada nos desvie do desejo de Te servir e de estar contigo. Cuida da nossa comunidade, em nome de Jesus. Oração da Neide, que também é da família, né? Ela mora ali do nosso lado, nossa vizinha. A Neide é da família. Todos são da família, né? Aceita, Senhor, esse louvor. Ele é de coração. E é mesmo, é do fundo do nosso coração. Nós louvamos a Deus porque Ele é digno. O nosso Pai é digno de receber todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele é digno de receber isso. Então, nós vamos cantar essa canção agora, Digno é o Senhor. Uma canção que toca no nosso coração também. Então, cante com a gente, Digno é o Senhor. Graças eu te dou.
ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Quero ler mais duas orações aqui. O Jorge Moreira Vieira diz assim: obrigado, Senhor, por mesmo desta forma de te cultuar, o Senhor aceita a nossa adoração. Estamos sentindo isso. Glória a Deus, Deus seja louvado, mesmo através desse ambiente online. A gente costuma dizer que o nosso culto não é virtual, o nosso culto é real. É real, mesmo nesse ambiente online, mesmo através aí das ondas da internet, o nosso culto a Deus é real. Ele não é um culto virtual. Abel Vieira diz assim: somente Tu és digno, Senhor, de toda honra, glórias e louvor. Louvado seja o nosso Deus. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Certamente a sua bondade e o seu amor ficarão contigo enquanto você viver. Que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele dará tudo o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Seja forte e corajosa, não fique desanimada, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor e seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Mas os que confiam no Senhor sempre recebem novas forças. Voem nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andem e não se cansam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo isso para que vocês tenham paz
no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus sonhos você vale muito. Você é um povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Que o Senhor abençoe e aguarde. Que o Senhor as trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Hoje nós estamos então dando continuidade à série de mensagens desse mês, uma série toda voltada para a família, amando intencionalmente. A gente tem sido abençoado com a palavra de Deus, falando ao nosso coração e direcionando a nossa vida. E nessa noite eu quero falar então um pouco sobre a história de alguns irmãos e de um rompimento que eles viveram em família. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre esse sentimento que nós estamos experimentando nessa longa pandemia. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem despertado nas pessoas uma grande dificuldade de viver os seus relacionamentos, especialmente os seus relacionamentos familiares. Um dos efeitos dessa longa pandemia na nossa vida é que ela drena as nossas emoções. E muitas pessoas, muitas mesmo, com quem eu converso, estão vivendo um tempo à flor da pele. Um tempo sem paciência, em que qualquer coisa é um motivo para uma grande briga, uma grande discussão. Talvez, se a gente olhasse para esse tempo e pensasse na brevidade da nossa vida, o caminho esperado seria de que a gente valorizasse ainda mais os nossos relacionamentos familiares. Mas, infelizmente, isso não tem sido algo que nós temos visto. Nós temos visto os relacionamentos familiares estressados, tensos, precisando ser consertados, precisando de perdão e de reconciliação, porque todos estão à flor da pele. Quando nós olhamos para a nossa vida diante do texto bíblico, nós podemos perceber que a palavra de Deus, ela nos direciona, ela nos preenche, ela nos cura a partir da ação de Jesus em nossa vida. E a gente pode então experimentar tudo isso que nós precisamos para a nossa família hoje. E eu quero compartilhar então com você nessa noite essa história desses dois irmãos, desses vários irmãos, né? Mas especialmente entre dois irmãos. Essa história, ela está em muitos capítulos do livro de Gênesis, mas eu vou ler um pequeno trecho e vou abranger então toda essa história. Eu quero ler a partir do versículo 30 do capítulo 44 e eu vou adentrar um pouquinho no capítulo 45. A palavra diz assim: agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim:
Se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo, em lugar do rapaz, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. José não conseguiu mais controlar a sua emoção. Diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali, quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Quero orar junto com você nesse momento, te convido a orar junto comigo. Querido Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, colocando as nossas vidas, os nossos corações e tudo aquilo que está no nosso coração diante do Senhor, ó Pai, para que por meio da Tua palavra o Senhor nos conduza, para que por meio do Teu Santo Espírito nós possamos, ó Pai, viver a Tua vontade, ser transformados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu li é apenas um pequeno trecho de uma longa história. A gente pode pegar ali a partir do capítulo 37 de Gênesis e ir até o fim do livro de Gênesis, mostrando a história desses irmãos. Irmãos que há muito tempo atrás viveram uma época muito diferente da nossa. Esses irmãos são retratados na Bíblia como os patriarcas, as primeiras gerações do povo de Deus. E essa história entre esses irmãos é marcada por um grande rompimento. Eles viviam então ali na terra de Canaã, eles moravam ali, guiados por Deus. E quando eles eram jovens, eram em 12 irmãos, e um dos irmãos tinha algo muito especial. Esse irmão é José que nós vemos aqui no texto. José era alguém muito especial, uma vida promissora, um filho exemplar, alguém que desde pequeno já demonstrava que ele tinha uma conexão especial com Deus. Mas isso gerava muito ciúme nos seus irmãos mais velhos. E o texto é construído colocando em oposição dois personagens principais, José e Judá. Judá como representante desses outros irmãos. E um certo dia, quando esses irmãos estavam no campo, o pai de José o envia para estar junto com esses irmãos. E quando ele vem chegando, esses irmãos pegam ele. De uma maneira um pouco desordenada, eles discutem o que vão fazer com ele, porque todos eles estão enciumados com o seu irmão. Um dos irmãos tenta livrar José, mas a Bíblia diz que Judá, vendo uma caravana de comerciantes passando longe, diz assim: ao invés de simplesmente largarmos ele num poço, vamos vender o nosso irmão. E aí a gente diz para o nosso pai que ele morreu de alguma forma trágica. Eles pegam a roupa de José, matam um animal, sujam a roupa, rasgam a roupa, vendem José, e isso gera
um rompimento profundo nessa família. Um pai extremamente triste, irmãos carregando um segredo, e José, então, sendo vendido como escravo para essa caravana, é levado ao Egito, uma terra distante, desconhecida. E ali, então, ele vive os momentos mais difíceis da sua vida, mas também se torna tudo aquilo que Deus já tinha preparado para ele ser. Nós temos nessa história 2 personagens, e nós temos então 2 partes: o ofendido, José, e seus irmãos, os ofensores. E o texto bíblico é construído para colocar Judá, um desses irmãos, como representante de um ofensor. Judá tem um capítulo só para ele, no meio de toda essa trajetória, o capítulo 38, e mostra ele como uma grande decepção para sua família. Judá, em um determinado momento da sua vida, muda-se para longe, casa-se com uma estrangeira, tem filhos, e esses filhos são perversos. E por conta disso, Deus tira um a um desses filhos de Judá. E a esposa do filho mais velho, ela é prejudicada nessa situação, porque ela é esposa do filho mais velho, depois ela é dada ao filho do meio. E por medo de perder o terceiro filho, por conta das maldades desses filhos, Judá não entrega ela para se casar com o terceiro filho, o filho mais novo, como era a tradição da época, como seria justo para a época, para ela não se tornar uma viúva desamparada. Essa mulher, depois de um tempo, percebendo que havia sido enganada, ela cria uma maneira de enganar também o próprio Judá. Ela se fantasia de prostituta, ela tem relações com ele, e como garantia do pagamento, ele deixa objetos pessoais com ela. Ela engravida, trazendo grande vergonha para a família. E Judá, então, cheio de ira, sem saber que era ela que era a prostituta que ele havia encontrado, pede que ela seja morta. E ela apresenta, então, os objetos dele, mostrando a maldade dele. Ele se arrepende profundamente dessa situação. E então nascem crianças desse acontecimento. Por outro lado, no Egito, na mesma época, José chega lá como um escravo, ele é comprado por um governante ali do Egito, ele se torna uma pessoa muito importante porque ele é uma pessoa fiel. E dentro desse lar, a esposa desse governante passa a desejar José. Num momento decisivo, José toma a atitude certa, foge dessa mulher, mas a sua reputação é jogada no lixo por ela. Ele vai à prisão, passa um tempo ali, sendo fiel a Deus também, interpreta sonhos naquele lugar, e na oportunidade certa, no momento certo, ele tem então a possibilidade de interpretar o sonho do rei, do faraó do Egito. E ele faz isso. E era um sonho que falava sobre uma grande fome que viria. Por um lado, Judá, alguém que trazia vergonha para a família. Por outro, José, alguém que honrava a Deus, honrava a sua família, mas que havia sido profundamente ofendido. Por conta de interpretar o sonho do faraó, sobre essa fome, o faraó coloca como um dos principais governantes, um dos homens mais importantes do Egito, para justamente cuidar do povo e realizar a vontade de Deus de preservar o povo nesse tempo de fome que viria. E esse tempo vem para toda aquela região. E o que acontece? Esses irmãos que haviam vendido José, agora precisam comprar comida, justamente no Egito.
E eles vão até lá. José é uma pessoa completamente diferente, se veste de maneira diferente, fala uma outra língua. Está numa posição que para eles não passava na cabeça deles que ele poderia estar. Ele encontra esses irmãos, percebe aquela situação e fica com o seu coração, que havia sido profundamente ferido, com esse coração apertado. E naquele momento, então, ele cria uma situação que leva esses irmãos a uma grande confusão. Tendo falado com os irmãos, ele percebe que o irmão mais novo não estava junto com eles, nessa viagem que eles haviam feito até o Egito para comprar comida. Esse irmão se chama Benjamim, é o mais jovem, e ele pede então que eles tragam. Eles trazem Benjamim, mas com muita relutância daquele pai que havia ficado lá. Um pai velho que havia perdido seu filho querido e que agora tinha muito medo de deixar o mais novo e com medo de perder o mais novo. Judá, como representante dos seus irmãos, promete ao pai que ele não vai perder o filho mais novo. Quando eles chegam novamente no Egito, José tem uma refeição junto com eles, ainda sem contar quem era, como apenas um grande governante. Eles ficam impressionados com essa recepção. E no momento decisivo, José então coloca um copo, uma taça valiosa da sua própria casa, escondida dentro da mochila do filho mais jovem. Os guardas alcançam esses irmãos quando eles estão indo embora. E aquela situação assusta muito eles. Porque agora, o garoto mais novo, Benjamim, seria preso no Egito. E eles teriam então que contar para o pai que eles perderam mais um dos irmãos. Oportunidade perfeita de vingança para José. Os relacionamentos rompidos, Judá ter proposto a venda de José, levam as pessoas a viverem, levam esses irmãos a viverem um momento de grande tensão. Quando nós olhamos para nossas famílias hoje, nós percebemos que algumas coisas que acontecem nas nossas famílias levam a rompimentos, levam a uma grande tensão, levam a situações difíceis de serem perdoadas. Olhando para esse texto, eu me pergunto, será que eu perdoaria? No lugar de José, será que eu perdoaria esses irmãos que me venderam como escravo? Recentemente eu estava assistindo um filme que eu achei muito interessante, que fala de um rompimento familiar. Um filme que se chama O Juiz. É um filme muito interessante, que conta a história de um senhor, um juiz, muito importante, respeitado numa pequena cidade dos Estados Unidos, que tem um filho que há muito tempo deixou a sua casa e se tornou um advogado de defesa muito importante na cidade grande. No momento da morte da mãe, esse filho volta para casa. E ali, então, toda essa dificuldade de se relacionar é exposta nos encontros que ele tem com o seu pai. Na verdade, o seu pai exige que ele e os irmãos o chamem de juiz. Nem de pai ele chama. E esse relacionamento vai sendo mostrado ao longo do filme, de maneira que nós percebemos os motivos que levaram a esse rompimento. Mas por uma situação pontual ali. E a necessidade que o pai tem agora, como um senhor de idade, de ser cuidado pelo seu filho. Esse relacionamento, então, ele vai sendo tratado e na oportunidade certa, então, ele vai sendo transformado e curado.
Nossas ações dentro da nossa família, na nossa vida, tanto intencionais quanto as não intencionais, podem gerar mágoas profundas. Muitas vezes dentro da família, relacionamentos são marcados pela competitividade. Irmãos contra irmãos, primos contra primos. Ou outras situações, as pessoas experimentam dentro da sua família a deslealdade, uma traição, uma fala pelas costas que magoa. Dentro de casa, as pessoas experimentam muitas vezes grosseria, abandono emocional, falsidade, cinismo e inclusive vingança. Como pessoas que experimentam coisas assim podem novamente se reconciliar? Como pessoas que experimentam essas situações dentro de casa podem se reconciliar? Muitas vezes são coisas pequenas, que ao longo do tempo, ao longo da convivência vão se acumulando. E em um determinado momento elas explodem, elas estouram. Talvez numa grande briga, talvez num abandono, talvez num rompimento oficial, em que alguém chega para o outro e fala assim: chega, já deu. Esses irmãos lá do Gênesis, filhos de Jacó, eles experimentaram um rompimento profundo, tanto emocionalmente quanto de distância, que leva a uma situação em que esse irmão que foi ofendido tem na sua mão toda a possibilidade de se vingar, de destruir, de prender, de massacrar os seus irmãos. Como que pessoas que vivem rompimentos tão profundos podem se reconciliar? O nome da nossa série fala sobre amar intencionalmente. Esse é o caminho de Deus para a reconciliação, mesmo que na sua história, na sua vida, você tenha experimentado um rompimento profundo com alguém. Falando sobre irmãos, pode ser que venha na sua cabeça alguém da sua família com quem você não se dá, ou alguém a quem você nunca perdoou. Talvez na sua história, na sua vida, assim como aquele filho do filme, não consegue olhar para o seu pai e ver ele como um pai. Talvez na sua história e na sua vida, essas atitudes, essas ações que podem ser intencionais ou não intencionais, tenham te magoado de tal forma que esse rompimento para você, hoje, seja impossível de ser reatado, de ser reconciliado. Mas na história de José e de Judá e dos seus irmãos, Deus muda a história de José e Ele muda o coração de Judá para que eles se reconciliem. Deus muda a história de José e o coração de Judá para que eles se reconciliem. Naquele momento, então, que a comitiva dos irmãos é pega pelos guardas, e é revelado, então, que ali havia um copo, eles são trazidos na presença de José. E José, então, os confronta. José tinha tido toda uma trajetória de vida, em que ele viu a mão de Deus cuidando dele e sustentando ele em todas as coisas. E agora ele percebe que ele está naquele momento diante dos seus irmãos pela mão de Deus. E chega o momento decisivo então dele confrontar esses irmãos. E a história toda conduzida por Deus, e ele tem plena consciência disso. E nesse momento então, José percebe que o principal dos seus ofensores, Judá, aquele que tinha dado a ideia de que ele fosse vendido, ele tem uma atitude diferente. O coração dele foi transformado. Tudo aquilo que Judá havia passado, vivido e experimentado, trazendo vergonha para sua família, havia transformado ele de alguma forma.
todos esses anos, tendo sobre si a culpa de ter vendido o irmão, a culpa da tristeza do seu pai, havia feito efeito no seu coração. E ele agora tem uma atitude diferente. Como nós lemos no texto, ele se aproxima de José e diz assim: meu senhor, eu não posso ir embora daqui sem esse rapaz. Eu não posso voltar para o meu pai sem Benjamim. Me prende, liberta ele. Caia sobre mim a sua ira, ó grande governante. Mas que esse rapaz possa ser poupado, porque eu não dou conta de novamente ser a culpa da tristeza do meu pai. Deus muda a história de José. De um escravo, ele é colocado numa posição de poder. E se ele não percebesse a condução de Deus em tudo, ele poderia agir com vingança para com seus irmãos. Deus muda o coração de Judá. E se ele não percebesse a direção de Deus, aquilo que ele havia vivido e feito, ele poderia ali novamente cometer o mesmo erro. Mas a ação de Deus é decisiva. É decisiva para que haja reconciliação. Naquele momento, José, então, percebe o coração mudado de Judá. E ele então se revela diante dos irmãos numa cena muito emocionante. Ele manda embora, provavelmente falando em egípcio ainda com seus empregados, manda embora os seus empregados. E ele passa a falar então na língua dos irmãos. E ele se revela: eu sou José, aquele que vocês venderam. A surpresa é geral. Os irmãos ficam sem saber o que dizer. Talvez cheios de medo da possibilidade da vingança. Mas José desata a chorar. E ele diz assim: cheguem mais perto, vocês são os meus irmãos, me contem do meu pai. Ele ainda vive. E no momento derradeiro dessa história, José diz uma coisa incrível. Ele diz assim: foi Deus que conduziu tudo para que a gente pudesse estar aqui, para que vocês não experimentassem a fome e para que a vontade de Deus se cumprisse. E ele então fala para os seus irmãos trazerem suas famílias lá da terra distante de Canaã, trazerem o pai, e o pai fica com o coração cheio de alegria. E eles se reencontram todos no Egito, e ali eles vivem, guardados pela ação de Deus na vida de José, que proporciona para eles uma vida boa naquele lugar. Reconciliados, perdoados. De uma maneira mais profunda ainda, mais interessante, a história de Judá, esse irmão que se reconcilia. Ao longo da história do povo de Deus, é uma história muito importante. Amar intencionalmente é deixar Deus trabalhar o perdão na nossa história e no nosso coração. Quando nós nos disponibilizamos a amar intencionalmente, e essa foi a atitude desses irmãos, um a partir do erro, o outro a partir da obediência a Deus, mas dois irmãos que se encontram ali, porque eles amam intencionalmente. Judá se dispõe a perder a vida pelo seu irmão mais novo, agora nesse novo momento. E José se dispõe a abrir mão de uma ofensa gigantesca para novamente estar em família. Amar intencionalmente é deixar Deus trabalhar o perdão na nossa história e no nosso coração. Deus, Ele muda as nossas histórias. Deus muda os nossos corações para gerar reconciliação na nossa vida. Caminhar com Deus, estar em Cristo, significa que nós podemos e desejamos experimentar as reconciliações que Deus tem para nós na nossa vida. Um dos casos que me marcou muito durante essa caminhada aqui na igreja, e eu vou contar porque ela é conhecida de muitas pessoas, é a história de um irmão nosso querido, o Rodney, que tendo se convertido, tendo caminhado conosco, aqui como igreja, decidiu se tornar parte
do povo de Deus se batizando. E ao longo do processo, algo foi mexendo no coração dele. E no dia anterior da sua recepção aqui como membro da nossa igreja, ele então vai ao seu pai, que há muitos anos ele estava rompido. E ele se reconcilia com o seu pai. E a nossa alegria de ver isso acontecendo, ele enviando as fotos de que estava junto com o seu pai e vindo aqui. E também contando isso diante da igreja. Isso demonstra como Deus quer que nós vivamos a nossa vida. Por mais que experimentemos rompimentos, momentos difíceis, mágoas, o amor de Deus expresso em Jesus é um amor que traz reconciliação para a nossa vida. E não tem como nós estarmos em Cristo e mantermos o nosso coração duro para a obra de perdão que Deus quer fazer no nosso coração. A palavra de Deus nos conta que nós nascemos feitos por Deus para vivermos em união, mas em um determinado momento nós ofendemos a Deus quando nós pecamos, e isso traz para o ser humano um rompimento profundo, total com Deus. Nós ofendemos o Deus, o nosso Criador. Isso faz parte da natureza humana, desde os nossos pais até hoje. Mas Deus, ele entra na história para transformar isso na pessoa de Jesus Cristo, que é o reconciliador, que é aquele que tem o ministério da reconciliação. E quando ele faz isso em Cristo, nós, então, confiados nele, podemos então experimentar a reconciliação com Deus, o perdão do nosso pecado, da nossa ofensa a Deus, e também reconciliação uns para com os outros. Uma citação de um pastor muito importante do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer, sobre o ministério de reconciliação de Cristo. Ele diz assim: sem Cristo não conheceríamos a Deus, não poderíamos invocá-lo, nem vir a Ele. Sem Cristo também não conheceríamos o irmão, nem poderíamos ir ter com Ele. A obra de Cristo de reconciliação, ela é total. E Cristo se coloca entre nós e os nossos irmãos também, para que a gente possa se reconciliar uns para com os outros. Amar intencionalmente é deixar Deus trabalhar o perdão em nós. Hoje é o dia de perdoar. Hoje é o dia de se reconciliar. Hoje é o dia de experimentar o perdão que está em Cristo na sua vida. Abra a sua vida hoje para Deus mudar a sua história. Abra a sua vida hoje para Deus mudar o seu coração. Não deixe para amanhã. Experimente hoje tudo aquilo que Deus já vem trabalhando na sua vida. Eu sei que muitas vezes é difícil abrir mão de um sentimento de mágoa que carregamos ao longo de muitos anos, porque nós nos apegamos a esse sentimento. Nós temos algo para remoer, mas Cristo quer que você viva sem esse peso que está na sua vida, livre e reconciliado com aqueles a quem você há muito tempo rompeu. Não viva com barreiras da sua parte para com as pessoas. Não viva carregando a mágoa. Coloque isso nas mãos de Cristo, de Jesus, que é o reconciliador, que é aquele que está entre você e a pessoa que te ofendeu, entre você e a pessoa que você ofendeu, conduzindo para que vocês novamente possam se encontrar, para que vocês possam novamente se perdoar e novamente, então, viver de maneira livre dessa dor. Que isso fique no passado. Busque a reconciliação. Isso vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sua família. Eu quero encerrar dizendo que amar incondicionalmente e intencionalmente é deixar Deus trabalhar o perdão na nossa vida. É colocar a vida à disposição de Jesus
para viver relacionamentos reais, relacionamentos pessoais, relacionamentos verdadeiros. E esses relacionamentos têm, sim, seus momentos de tensão, mas com o coração aberto para Cristo trabalhar. Aquilo que é impossível se torna possível e mais bom e desejável. Que a sua vida, que a sua família possam ser conhecidas pelo perdão, tanto de Cristo, que te perdoou, mas também do perdão de uns para com os outros. Que Deus te abençoe e que Ele conduza a sua vida na reconciliação. Quero te convidar a ter um tempo de silêncio, orar em silêncio. Nós vamos ter, então, mais um tempo de música, de canção, para que Deus continue trabalhando no nosso coração e a gente possa orar juntos essas canções. Amém. É uma oração. Eu quero te convidar então a fazer essa oração, pedindo para que o próprio Cristo reine na sua vida. Essa é uma oração de entrega para que Ele possa conduzir a sua história, para que Ele possa transformar o seu coração. Quero te convidar a orar essa canção junto conosco então. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito. Senhor, és digno de glória e de louvor,
ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém, amém. Reina sobre o meu lar, reina sobre o lar de cada um de vocês que está assistindo o culto com a gente, reina o lar de todo mundo que está aqui no templo também, ajudando na transmissão do culto. A última canção é para terminar bem alegre a nossa adoração, o nosso culto nessa noite. Essa música a gente oferece para uma menininha muito fofa, muito graciosa, muito especial para nós. A gente ficou sabendo que essa é a canção, acho que ela mais gosta, a Heloísa. E eu acho que tem um motivo importante para essa canção. Aqui ficou muito mais bonito com a presença da Nicole e da Manuela, né? Então, assim, a nossa família tá completa aqui e a gente está muito alegre de estar aqui nessa noite. A gente vive uma situação difícil, todos nós, um tempo muito difícil que a gente está vivendo, mas a alegria continua no nosso coração, porque a gente conhece Jesus Cristo. Então a nossa alegria ela não é fruto de uma circunstância apenas, a nossa alegria ela existe dentro de nós, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador. E a gente está bonito aqui na frente porque a gente tem essa alegria dentro do nosso coração. Provérbios 15:13 diz assim: a alegria embeleza o rosto. As versões mais antigas diziam: aformoseia o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então a alegria vai deixar você mais bonito. Então alegre-se nessa noite. Heloísa, chama o Fernandinho aí para cantar com você. E a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus.
E esse é o sentimento que Deus quer que a gente experimente em família, a alegria de estar na presença de Jesus. Não a mágoa, não a dor, não o sofrimento, não o rompimento. Que essa semana Deus possa continuar falando ao seu coração. Que essa semana Deus possa continuar te conduzindo, te dirigindo, para que você possa cada dia mais experimentar a alegria de estar no Senhor, porque Ele reina sobre a sua vida. Quero te convidar a fazer mais uma oração, a gente colocar diante de Deus a nossa vida. E eu quero encerrar depois, então, trazendo a bênção do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, a gente te louva e te agradece, ó Pai, pelas nossas famílias. A gente te louva e te agradece, Pai, mesmo que existam dificuldades, que às vezes hajam sentimentos indesejados dentro da família, Pai, mas a gente sabe que o Senhor está conduzindo a nossa história. E por isso, Pai, a gente te louva e te agradece. A gente te agradece também por esse tempo na Tua presença, Pai. Porque o Senhor está conosco, está com cada um que está na sua casa participando conosco. E a gente te louva e te agradece pelo perdão, por a gente poder, então, estar na Tua presença também, reconciliados contigo, por meio de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus, gratos. Amém, Pai. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça reconciliadora de Jesus Cristo, que a força, o consolo, o poder do Espírito Santo esteja com você hoje, com toda a sua família, com toda a família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja reunida aqui e na cidade de Campinas e no mundo inteiro, hoje e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Certamente a sua bondade e o seu amor ficarão contigo enquanto você viver. Que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele dará tudo o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Seja forte e corajosa, não fique desanimada, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor e seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Mas os que confiam no Senhor sempre recebem novas forças. Voem nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andem e não se cansam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo isso para que vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pensar em você vale muito. Você é um povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Que o Senhor abençoe e aguarde. Que o Senhor as trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.